O poder da mulher que ora. Livro de Stormy O'Martian. Capítulo 13. Senhor, preserva-me em pureza e santidade. Não deixe que o título deste capítulo a assuste. Ser santa não significa ser perfeita. Deixar que Ele, que é santo, esteja em você. Não podemos ser santas por conta própria, mas podemos fazer escolhas que permitem à santidade e à pureza se manifestar em nossa vida. Podemos nos separar de tudo aquilo que subtrai a santidade de Deus em nós e podemos morrer para os nossos desejos. Somos capazes de fazer isso, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Não somos escravas de nossa carne, somos capazes de viver uma vida consagrada ao Senhor. É possível que você já tenha ouvido as pessoas falar: não sei definir exatamente o que é pornografia, mas quando a vejo, sei do que se trata. Pois bem, o oposto vale para a santidade e a pureza. Talvez você não seja capaz de descrever com precisão o que é santidade, mas quando você não a vê, sabe do que se trata. Eis 7 descrições do que é santidade e de como saber quando você não a vê em sua vida. 7 boas maneiras de viver em santidade. Primeiro, santidade significa separar-se do mundo. Isso não quer dizer que você vai morar no alto da montanha, isolar-se e jamais falar com alguém que não seja cristã. Significa que seu coração se desliga do sistema de valores do mundo. Em vez disso, você dá valor às coisas que Deus valoriza acima de tudo. As consequências por não fazê-lo são sérias. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Quem quer ser inimigo de Deus? Sei que é difícil se separar do mundo quando você vive nele. No entanto, se é esse o desejo do seu coração, você pode pedir a Deus para ajudá-la. É claro que você precisa optar por não assistir a certos programas de TV, não assistir a certos filmes, não ler certas revistas e não frequentar certos lugares. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2:15 e 16. Peça a Deus que a ajude a se separar das coisas do mundo e a aprender a amar o Senhor mais do que você ama o mundo. Segundo, santidade significa purificar-se. Purificar-se não quer dizer vestir uma túnica branca para cobrir tudo o que não é santo em você. Significa pedir a Deus, que é santo, para purificar seu coração. É lá que começa tudo o que não é santo. Purificarmos-nos significa fazermos um balanço de nossa vida, nossos pensamentos, nossas ações, nossos relacionamentos e negócios e limparmos-nos de qualquer coisa que nos contamine. É um processo que realizamos ativamente. Isso significa que decidimos ser moral e eticamente puras. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 João 3:3. Quando Deus disse, santos sereis, Levítico 19:2, as ordens que ele deu depois disso estavam relacionadas a não roubar, mentir, defraudar, ser maledicente, buscar vingança e não cair em idolatria. Isso quer dizer que precisamos dar passos específicos a fim de não termos um estilo de vida impuro. Devemos deliberadamente nos afastar de qualquer coisa que glorifique a imoralidade ou que não seja santa. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15 e 16. Ore para que seja capaz de esquadrinhar e avaliar seus caminhos e voltar-se para o Senhor. Lamentações 3:40. Terceiro, santidade significa viver no Espírito e não na carne. Nossos pensamentos carnais nos desqualificam tanto quanto nossas ações. Temos inveja de alguém? Estamos em conflitos? Há divisões não resolvidas em nosso meio? Damos espaço ao pecado intencionalmente? Se esse é o caso, então estamos vivendo na carne.
e isso nos destruirá. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, do 5 ao 8. Quando você observa honestamente os frutos de sua vida, você pode ver a partir do que está colhendo, se semeou para a carne ou para o Espírito. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Ore para que Deus a ajude a viver no Espírito e não na carne. Quarto, santidade significa manter distância da imoralidade sexual. A maior mentira que nossa sociedade aceita cegamente é de que é correto cometer pecado sexual. Deve ser triste para o Espírito Santo ver quantas mulheres se contentam com muito menos do que Deus tem para elas, porque acreditaram nessa mentira. Por exemplo, uma geração iludida acredita que praticar sexo oral com alguém com quem não se é casado não constitui sexo, portanto é possível entregar-se à carne e não colher as consequências. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Provérbios 30, 12. Mesmo que estejam seguros de não conceber uma criança, certamente concebem a morte em sua alma, e então perguntam-se, depois que se casam, por que se apaga a paixão em seu casamento. A santidade significa não ser vítima da moda ou de tendências em pensamentos e atos, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5. Peça a Deus que a ajude a manter-se sexualmente pura em sua mente, alma e corpo. Quinto, santidade significa ser santificada por Jesus. Uma vez que aceitamos a Jesus, não podemos continuar a viver conforme nosso antigo estilo de vida pecaminoso. Agora que temos Jesus vivendo dentro de nós e seu Espírito Santo nos enchendo e transformando, não há desculpas. Fomos santificadas pela oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Hebreus 10, 10. Porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10, 14. Isso não significa que não precisamos mais nos preocupar com o pecado e que podemos fazer o que bem entendermos, pois Jesus já cuidou de tudo. Significa sim que devemos continuar a permanecer nele e pedir a Deus que nos ajude a viver dentro de tudo aquilo que ele pagou por nós na cruz. Sexto, santidade significa andar com Deus. Quando não procuramos caminhar com Deus e ter um estilo de vida de pureza e paz, não somos capazes de ver o Senhor com qualquer clareza. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Ter estima pela santidade de Deus e viver em pureza é a única maneira de podermos ficar perto dele. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Salmo 24, 3 e 4. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Levíticos 10, 3. Não há nada mais importante do que estar perto de Deus. Há um momento na vida de todas nós em que ficamos desesperadas por saber que Deus está perto e que ouve nossas orações e lhes responderá. Não teremos tempo para nos acertarmos com Deus, teremos de estar em ordem com Ele. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Salmo 4, 3. Se queremos ver nossas orações sendo respondidas no futuro, o momento de começar a viver uma vida reta, pura e santa é agora. Sétimo, santidade significa deixar que Deus guarde você do pecado.
Santidade não é algo que você põe e tira como um chapéu. Ela é a vontade de Deus para a nossa vida e algo que Deus planejou para nós desde o princípio. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Deus criou uma forma de vivermos em santidade, e ele pode nos manter santas. Quando nosso coração deseja viver em pureza e fazer a coisa certa, Deus nos guardará de cairmos em pecado. Quando Abraão disse ao rei Abimeleque que Sara era sua irmã e não sua esposa, Abimeleque a levou para sua casa. Contudo, Deus disse a Abimeleque num sonho que ele em breve morreria, pois havia tomado a esposa de outro homem. Abimeleque disse: com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Gênesis 25. Deus respondeu a Abimeleque: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Gênesis 26. Quando vivemos corretamente, Deus nos guarda do pecado. É somente pela graça de Deus que podemos viver em santidade, mesmo depois que resolvemos fazê-lo. Isso porque Deus nos capacita para que façamos aquilo que Ele nos pede. No entanto, ainda assim precisamos pedir-lhe que nos capacite. Deus quer saber que sua santidade é importante o suficiente para que a busquemos. As pessoas são impelidas para a santidade porque ela é atraente, mesmo que essas pessoas resistam à presença da santidade em sua própria vida. Peça a Deus que realce sua beleza com a beleza da santidade dele. Minha oração a Deus. Senhor, Tu disseste em Tua palavra que Tu não me chamaste para a impureza, mas sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:7. Tu me escolheste para ser santa e irrepreensível diante de ti. Sei que fui lavada, purificada e santificada pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios 6:11. Tu colocaste sobre mim tua retidão e me capacitaste para que eu pudesse me revestir em justiça e retidão. Efésios 4:24. Continua a purificar-me pelo poder de teu Espírito. Ajuda-me a apegar-me ao bem. Romanos 12:9, e a manter-me pura, 1 Timóteo 5:22. Senhor, ajuda-me a separar-me de qualquer coisa que não seja santa. Não quero desperdiçar minha vida com coisas que não têm valor algum. Dá-me discernimento para reconhecer aquilo que é sem valor e removê-lo de minha vida. Ajuda-me a não me entregar a coisas impuras, mas sim a escolher aquelas que cumprem teus planos para a minha vida. Capacita-me para que eu faça o que for necessário, a fim de erradicar de minha vida tudo o que não for o que tens de melhor para mim. Mostra-me como destruir os ídolos de minha vida e eliminar qualquer fonte de pensamentos impuros, como propagandas de TV, filmes, livros, vídeos e revistas que não glorificam teu nome. Ajuda-me a examinar meus caminhos para que eu possa voltar às tuas veredas onde tiver me desviado. Capacita-me para que eu dê os passos necessários a fim de ser pura diante de ti. Senhor, quero ser santa como tu és santo. Faze-me participante da tua santidade. Hebreus 12:10. E que meu espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. 1 Tessalonicenses 5:23. Obrigada porque tu me guardarás pura e santa de modo a estar totalmente preparada para aquilo que tu tens para mim. As promessas de Deus para mim. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Efésios 1:4. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2:20 e 21. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo.
O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e verão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, do 8 ao 10. Fim do capítulo 13.